Olá pessoal, bom dia, tudo bom? Olha só, eu comecei a fazer questões, né, aqui de direito constitucional, certo? E aí, olha isso aqui, gente, comecei a errar. Errei, acertei, tá? Errei, acertei. Então pensa. São 10 questões aqui, né? Eu acertei 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Acertei 6. Então, de 10, acertei 6 e errei 4. É muito, né, gente? Para direito constitucional, errar 4 questões. Daí é o seguinte, o que eu fui ver? Que aqui, por exemplo, essa daqui que eu errei, vamos ver aqui nos comentários, ó. São os artigos, né? Mas essa questão aqui da competência do Senado, da competência dos deputados, né? Da competência do Congresso Nacional, enfim. Então, importante que nesse caso aqui eu tenha que realmente estudar um pouco sobre, né? Ler os artigos da Constituição sobre esse assunto, certo? Aí, essa daqui eu acertei. Daí eu olhei, vi que eu acertei legal. Aí essa daqui, por que eu errei? Vamos lá, né? Vamos ver aqui os comentários. Quais são os artigos? Ó, artigo 169, né? Que fala da questão da redução de pelo menos 20%, né? Para reduzir pelo menos 20% das despesas com cargo em comissão e função de confiança, né? E aí, se for necessário, também fazer a exoneração dos servidores não estáveis. Os não estáveis são os que têm menos de 3 anos, né? Então, tá vendo? Essa questão aqui tá falando, né? Ó, há menos de 3 anos, quer dizer, são os não estáveis. E daí, eu teria que ver aqui nas questões, né? Que eu errei. E eu não sei se eu acertaria de novo, né? Bora ver se eu acerto. Bom, compatível com a Constituição. Vamos ler o enunciado. A fim de adequar a despesa com pessoal ativo e inativo ao limite estabelecido em lei complementar federal, o governador de determinado estado promoveu a redução em 30% das despesas com cargo de comissão e função de confiança, além de exonerar, né, de ter exonerado servidores ocupantes de cargos efetivos há menos de 3 anos. Tá? De exercício. Nessa hipótese, o governador procedeu de modo, vamos ver, compatível com a Constituição, fazendo, no entanto, os servidores que houver perdido cargos nas referidas condições jus à indenização. Não, nesse caso aqui está errado, porque realmente tem o governador pode fazer isso, né? Vamos ver aqui, compatível com a Constituição, considerando-se extintos os cargos objeto de redução, vedada a criação de cargos, emprego ou função com atribuições iguais ou semelhantes pelo prazo de 4 anos. Parece que é essa que está correta, porque eu errei, né? Mas vamos ver, incompatível, não é incompatível com a Constituição, também aqui não é incompatível, então teria que ser uma dessas duas. Então, será essa daqui, porque não tem essa questão dessa indenização. Então, vamos ver se é a B. É a B. Agora, se cair essa questão aqui de novo, eu vou acertar. Certo? Então, tá aqui, ó, artigo 169, né? Então, assim, vou ler esse artigo de novo para poder memorizar, né? Então, é isso. Porque a exoneração dos servidores não estáveis, quer dizer, com menos de 3 anos, não tem direito, tá vendo? Sem direito à indenização, tá? Então, uma coisa pra gente saber. Essa coisa dos comentários é bom, porque a gente acaba aprendendo alguma coisa. Vamos ver essa outra questão aqui que eu errei, tá? Vamos ver aqui, ó. À luz do que dispõe a Constituição Federal, a assistência social de caráter contributivo, não, a assistência social não é de caráter contributivo, né? É a previdência social que é de caráter contributivo. Nem a assistência social e nem a saúde são de caráter contributivo, tá bom? Então, essa A está errada. As ações governamentais na área da assistência social serão realizadas
com recursos do orçamento da saúde. Eu coloquei essa, né? Eu achei que era essa, mas não é, gente. Vamos mais na frente. Porque não são realizadas com recursos da saúde, é com recursos da Seguridade Social, né? Então, não é com recursos da saúde. Então, já entendi porque que eu errei, agora que eu entendi. A organização das ações governamentais na área de assistência tem como diretrizes a centralização político-administrativo. Não é centralização político-administrativa. Não existe, não lembro desta palavra. É proibido aos estados vincular parte de sua receita tributária líquida a programa de apoio, inclusão e promoção social. Não é proibido, né? Aí, gente, é essa aqui que está correta, tá? Ó. A assistência social tem como um dos objetivos a promoção da integração ao mercado de trabalho. E aí, é essa mesmo? Vamos lá. É sim, pessoal. Vamos ver aqui onde que está a questão. Ó, tá no artigo 203 da Constituição. Diz que a assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à Seguridade Social, e tem por objetivos, olha só, a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice, o amparo às crianças e adolescentes carentes e ó, a promoção da integridade ao mercado de trabalho. Gente, eu não lembrava disso aqui não. E também tem a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária. A garantia de um salário mínimo de benefício mensal, esse eu lembro, né? A pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprove não possui meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família conforme dispuser a lei. Então, essa daqui eu acertei agora, né? Porque isso que é legal, né? Quando a gente não acerta a questão, a gente lê direitinho, vê qual é que tá correta e por quê, e aí a gente aprende. Vamos ver essa. Se eu aprendi essa daqui, vamos ver. No que se refere aos orçamentos em consonância com a Carta Magna de 1988, a Constituição Federal, né? Vamos lá. O Poder Executivo publicará até 60 dias após o encerramento de cada bimestre relatório resumido da execução orçamentária. 60 dias, gente. Eu fiquei com 60 dias, mas bimestre, acho que não é bimestre, que eu acho que está em bimestre. Que eu tinha colocado essa daqui, porque eu fiquei com esses 60 e já fui lá, ó. Agora vamos ver. Os recursos que, em decorrência de rejeição do projeto de lei orçamentária anual, ficarem sem despesas correspondentes poderão ser utilizados conforme o caso, mediante créditos especiais e suplementares, com prévia e específica autorização legislativa. Vamos ver essa segunda, a letra C. Caberá a uma comissão formada exclusivamente pelo Senado examinar e emitir o parecer sobre as contas. Não é exclusivamente, né, para ver as contas do presidente. A transferência de recurso de uma categoria da programação para outra ou de um órgão para outro é expressamente vedada, ainda que haja prévia autorização legislativa. É vedada mesmo. Ixi. As emendas ao projeto de lei de diretriz orçamentária poderão ser aprovadas, ainda que não podem ser aprovadas. Então, essa está errada, a C está errada. E aí, gente, a B, eu não sei. Eu vou colocar D, não lembro de novo, viu? Era B. Olha só, tá vendo? Pouco tempo eu fiz. Então, os recursos E eu ainda fiquei tentando, achei que era essa daqui, porque como eu li as questões, mas a memória é isso, né? Vamos ler de novo. Os recursos em decorrência de rejeição do projeto de lei orçamentária anual, ficarem sem despesas correspondentes, poderão ser utilizados conforme o caso, mediante créditos especiais ou suplementares,
com prévia e específica autorização legislativa, tá? Então, vamos ver aqui nos comentários, o que o comentário está falando. Ó, é o artigo 165, leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão. Ó, aqui, ó, o Poder Executivo publicará em até 30 dias, gente. Não é aqui, como falou, 60 dias, são 30 dias, tá vendo? E aí, olha só. Então, tem que ler esse artigo 165, né? Porque é um artigo importante, ver, caem questões, né? E é uma questão de Câmara dos Deputados, mas enfim, cai em tudo que é concurso, né? E aí aqui tem, são 30 dias, tá vendo, ó? Os recursos em que a decorrência de veto, a emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual ficarem sem despesas correspondentes poderão ser utilizados, conforme o caso, mediante créditos especiais ou suplementares, com prévia e específica autorização da autorização legislativa, tá? O artigo 166, que eu falei que a gente precisa realmente estudar, pelo menos eu, né? Os projetos de, ó, tá vendo? 166. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, as diretivas orçamentárias e orçamento anual e os créditos adicionais serão apreciados pelas duas casas do Congresso Nacional na forma do regimento comum, tá? E caberá à comissão mista, ó, permanente de senadores, né? E deputados, não só de senador, como eu estava falando na questão, tá bom? Então, examinar e emitir parecer sobre os projetos referidos nesse artigo e sobre as contas apresentadas anualmente pelo presidente da República. Artigo 67 são vedados. Ó, inciso 6. A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra, ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa, sem prévia. Quer dizer, se tiver uma prévia autorização, pode até ser remanejado. Então, eu achei que não poderia, que o dinheiro era carimbado, mas olha aí. E ainda no artigo 166, as emendas do projeto de lei de diretriz orçamentária não poderão ser aprovadas quando incompatíveis com o plano plurianual. Tá bom, pessoal? Então, essas foram as questões que eu errei, tá? E aí, eu passei para a página, essas outras eu acertei, mas essa daqui ainda fiquei em dúvida, ó, tá vendo, ó? O alistamento eleitoral e o voto são facultativos para os maiores de... e agora? Pô, 60 não era, 65 não era, para 14 não pode, 14 não é facultativo, nem 14. Então, eu falei 70, né? E realmente, 70, tá bom? E aí é isso, pessoal. Aí eu fui aqui pra página 2 e aí comecei a acertar, porque provavelmente eu comecei a ler os artigos, né, que eu não fui acertando, e comecei a ver que assim, poxa, então tá, dá pra né, acertar algumas questões, certo? E então, olha só, aqui eu não vou fazer uma por uma, pessoal, com vocês agora, né? Mas assim, eu vou precisar ler a Constituição. E aí eu vou fazer um vídeo, a gente lendo um pouco a Constituição, a partir desses artigos aqui que eu errei, né, as questões, tá vendo, ó, 166. Então, nessa parte aqui que eu estou estudando, o que eu fiz hoje? Eu coloquei todo o direito constitucional. Acho que não é legal fazer assim, colocar todo o direito constitucional. Porque, sei lá, gente. Achei que não era legal, mas aí vi aqui na cabeça assim, que de repente na prova a gente vai se deparar com uma questão assim, pá, chega a questão, né? Então a gente tem que estar preparado. Então, olha só, aqui o artigo 166 a gente já leu, né? E lemos também esse parágrafo. E aí... Então, aqui
essa questão, vamos ver aqui. Em termos constitucionais, se o projeto de lei orçamentária anual for rejeitado, pessoal, eu já vi a questão essa questão aqui, eu já fiz um estudo reverso, eu já vi lá qual que era que estava certa, tá? É a E. Então, assim, ó, os recursos que ficarem sem despesas correspondentes poderão ser utilizados mediante créditos especiais e suplementar com prévia e específica autorização legal. E a gente essa questão a gente já tinha visto, né? E é uma forma também de fazer esse estudo reverso de questões. Dá para aprender também. Aqui, por exemplo, né? Vamos ver aqui, ó, servidores públicos e sua disciplina constitucional. Vamos ver aqui. Após 3 anos de serviço público, automaticamente o servidor adquire estabilidade? Não. Então, a questão que tenha não está correta. Então, a A e a E não está correta. A C também. Então, a gente vai ficar com a B e com a D. Entendeu? Vamos ver. Porque, a não ser que seja assim, ó, porque a 1 está correta. Incorreta. Olha como é que está aqui. Isso aqui está uma loucura. A estabilidade assegura ao servidor o direito de a permanência no cargo promovido. A estabilidade assegura ao servidor o direito de permanência no cargo promovido. Parece que sim, a 2, né? O servidor estável somente perdeu o cargo por... Não, tá errado. Então a 3 está errada. Então a 1 e a 3 estão incorretas. Não, a outra também está incorreta, gente. Olha só. Então estão todas incorretas. Então, por que que... Se eu falei que a 1 estava incorreta, gente, e por que aí aqui na A1 está incorreta? Ok. A 2 também está incorreta. Vamos ver por que a 2 está incorreta, porque o não assegura. Por que a 2 está incorreta? O cargo pode ser extinto e o servidor está posto em disposição. Sim, o cargo pode ser extinto, não é permanente, né? Porque eu fiquei naquela coisa assim de permanência em relação à estabilidade, né? Depois dos 3 anos que o servidor fica estável. Mas enfim, legal que a questão está errada. Vamos ver aqui, ó. O prefeito que assumir outro cargo ou função na administração direta ou indireta ressalvada após em virtude de concurso público responderá por crime de responsabilidade? Não. Permanecerá no cargo até decisão da Câmara Municipal que poderá, mediante voto, não existe isso. Permanecerá no cargo desde que não haja incompatibilidade de horário, caso contrário será suspenso das atividades de chefe do Executivo Municipal pelo... Não. Perderá o mandato? Não. Responderá por crime de improbidade? Não. Permanecerá no cargo até decisão mediante o voto da maioria absoluta dos seus membros em turno único de votação. Peraí, o prefeito que assumir cargo ressalvado se for concurso público, gente. Ah, tá. Então, se ele assumir, ele perderá o mandato, não? Já achava que era uma outra... Tá vendo como é bom? Enfim, vamos lá. Considere as seguintes assertivas sobre a classificação das constituições. Vamos lá. Semiflexível ou semirrígida é a carta escrita que possui em seu corpo ao mesmo tempo dispositivos que são passíveis de alteração e outros que, muito embora possam sofrer mudanças, estão condicionados à observância de regras severas impostas mais espécies normativas. Essa A1, tá bom. Analítica é a que examina e regulamenta todos os assuntos que entenda relevante a formação, destinação e o fundamento do Estado. Analítica, a nossa é analítica. Dogmática é a resultante da lenta e contínua formação histórica. Não é. Essa aqui está errada. Então, a 3 está errada. Onde tiver 3, está errada. Formal é aquela consistente em um documento único, solene, instituído pelo poder constituinte originário por meio de uma revolução ou Assembleia Nacional constituinte que põe normas outras não substancialmente constitucional.
em seu corpo. Normas outras que não substância constitucional. Parece que tá certo essa daqui. A 4. Sintética é aquela que contém apenas as regras fundamentais, características do Estado, relativa à sua estrutura, forma de governo, modo de aquisição e exercício do poder, limites de atuação estatal e fixação dos direitos e garantias fundamentais. Gente, a 1 tá certa, né? A 3 está errada, então C e D não pode ser porque a 3 está errada. Então, se a 1 está certa, tem que ser uma alternativa que tenha a 1. A 2 está errada, então eu vou ficar com a B. Erramos. Era a E. Então, se era a E, então a 1 está errada. Peraí. Semiflexível ou semirrígida é a carta escrita que possui em seu corpo ao mesmo tempo dispositivos que não são passíveis de alteração e outros, muito embora estão condicionados à observação severa. Não, então a 1 está errada. Eu achando que estava certa, mas ok, vamos ver os comentários. Porque não são passíveis de alteração. A1, porque tá falando aqui, ó, que não são passíveis de alterações. Então, porque são passíveis, teria que estar escrito passível, não são passíveis de alteração. Então, tem uns que são passíveis. Então, o erro tá aqui nesse não, ó. Tá vendo? Então, as outras... Aí, a terceira eu achei que estava falsa, né? Eu acertei a terceira. Eu acertei a terceira e a segunda, essas daqui. Mas a 1 eu errei. Por conta que eu errei a 1, eu errei a questão. Tá bom? Boa. Bora fazer essa última aqui. A ação direta de inconstitucionalidade genérica tem cabimento, entre outras hipóteses, em relação às leis já revogadas? Não. A lei está em face da Constituição Federal desde que se trata de norma editada pela Câmara Legislativa em decorrência do exercício da competência estadual. Muito louco. A norma inserida no corpo da Constituição pelo próprio Poder Constitucional. Não, a norma incluída não tem. A lei ou ato normativo municipal em face da Constituição perante ao Tribunal de Justiça, gente. Errei. Então, a ação direta de genérica, porque eu não sei, gente. Vamos ver o que a B tá certa? Bora. B. Tá certa, mas as outras... Aqui, ó, a súmula, é uma súmula, ó, 642 do STF. Também temos que estudar a súmula, viu? Ó, não cabe ação direta de inconstitucionalidade de lei do Distrito Federal derivada da sua competência legislativa municipal. Importante. O artigo 102, inciso 1A da Constituição, somente admite agir contra a lei ou ato normativo federal ou estadual. Não cabe lei ou ato normativo de competência municipal. Sim, e a questão falava em coisa municipal e eu não... Tá, vai fazer a Constituição desde que trate de norma em decorrência do exercício da competência. Então, a B que tá certa. Não cabe aqui. Ok, pessoal. Então, a gente viu que a B que estava certa. Porque, e aí, assim, é só memorizar aqui, ó, que a lei distrital em face de Constituição, desde que se trate de norma editada pela Câmara Legislativa do Distrito Federal em decorrência do exercício de sua competência estadual. Por quê? Porque não cabe se for da sua competência municipal, porque o Distrito Federal tem as duas competências, né? Tá bom? Então, olha só, 20 questões e eu vou fazer no próximo vídeo, eu vou estudar a Constituição naqueles artigos, né? Ler a Constituição naqueles artigos que eu errei, né? Bastante questões, que eu acho que isso é legal, né? A gente erra as questões, e é bom que a gente erra agora, que daí a gente errando a gente aprende também.
E daí a gente vai e estuda, né, os artigos. Se não entender os artigos, vai para uma teoria, né, ou até, dependendo da Constituição, não. Assistir uma aula, para mim, não é necessário. Se eu ler o artigo, eu já consigo memorizar ou relembrar, né? Tá bom? Então, é isso, pessoal. Um beijo, tudo de bom. Vamos continuar estudando, firme e forte. Então, hoje eu fiz 20 questões de direito constitucional, tá? Vou colocar no YouTube e vou avisar no Instagram, tá bom? Um beijo, deixa seu like e compartilha com algumas pessoas que estejam estudando para concurso de carreira jurídica, tá bom? Um beijo, tchau, tchau.